Muito obrigada a todos vocês que me acompanham no Projeto Livro Voa. O Projeto Livro Voa já vive há muitos anos. Nós caminhamos junto com a Feira Literária Capixaba, visitamos 21 municípios levando o Livro Voa. O Livro Voa é um projeto nosso para divulgar o escritor capixaba, levar até o leitor esse contato com as nossas ilustres figuras no âmbito da literatura capixaba, da cultura. Por quê? Eu considero que a leitura permeia todas as outras artes. Então o livro voa prestigiando os autores capixabas, os escritores. Ela também está auxiliando as outras artes com projetos bonitos, com romances que merecem ser editados, com peças teatrais. E você precisa ler todos esses autores capixabas que o livro voa está apresentando, para que você possa apreciar e possa crescer junto com a gente, com os nossos livros, com os nossos autores. Já recebemos o Livro Voa na entrevista, essa é a terceira edição, e eu, com muito prazer, recebo aqui a escritora capixaba, minha amiga, que vai falar sobre o trabalho dela e, com certeza, auxiliar o Livro Voa nessa sua trajetória para divulgar as coisas capixabas, a terra capixaba, os autores capixaba, os artistas que aqui produzem, geram riquezas para a nossa terra. Atrai turismo, porque o que é bom, nós já temos uma gama de trabalhos e locais para serem visitados e admirados. Agora a gente quer que o autor capixaba também esteja presente nesse circuito de saberes. Sônia Barreto, você sabe que a nossa amizade já é grande e intensa. Admiro o seu trabalho. Obrigada. Sei que você tem grandes trabalhos para mostrar, então está com a palavra para nos mostrar a riqueza que você traz para nós. Bem, muito obrigada, Regina. Primeiramente, agradecer essa oportunidade, que não é a primeira. Você sempre me prestigia, né? E eu sou grata por isso, né? O meu trabalho, né, literário, ele é um pouco acadêmico também, porque eu faço pesquisas históricas, né, na Primeira República, né? E tem alguma coisa que eu trouxe para mostrar para você e para o nosso público. Você, né, fala só literatura infantil, só história. Como é que você permeia isso? Uma escritora tão importante, falar de literatura infantil e ao mesmo tempo explorar história, outra, né, vertente. Então, pois é interessante, porque eu sou professora aposentada da UFES, né? E atualmente eu trabalho no mestrado do Centro Universitário Vale do Cricaré, em São Mateus, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado como professora da UFES, eu fui fazer o mestrado em educação. E como a minha formação acadêmica ela é em história, aí eu aproveitei, né, uni a história e a educação e fui pesquisar sobre as políticas educacionais do Espírito Santo na década de mais ou menos 1920, na Primeira República, né? E essa minha pesquisa, né, ela foi editada em forma de livro, né? Que é esse livro aqui, né, Políticas Educacionais, que eu acho a capa bem interessante, ilustrativa, das 5 pontes, né? Um trabalho da Anaíse, né, Perrone, na época, né? A fotografia que foi comprada pela universidade. Então, eu acabei deixando um pouquinho de lado a educação e fui me voltar para a história, né? Eu tenho outras publicações, né? E vou mostrar uma outra aqui também que é muito importante, né? História da Educação no Espírito Santo, que é uma abordagem assim bem generalizada, e ela foi organizada pelos professores Regina Helena Simões, foi inclusive a minha orientadora no mestrado, professor Sebastião, um grande amigo, um grande historiador, e Maria Laide, que também formou essa equipe, né? E aqui, então, eu tenho um capítulo, fala sobre a
Primeira República, Educação e a História da Primeira República, né? E com relação a outras obras, digamos assim, né? Eu tenho muitos artigos, né? Eu falo muito porque são mais de 100, que eu acho muito. Porque eu, como professora do mestrado, nós temos que produzir artigos com os nossos alunos, né? E essa questão, assim, da literatura, desde que eu estudava na Escola Normal, Pedro II, né? Antes, né? No ginásio Maria Ortiz, quando a gente tinha aquelas aulas de português, pedia para a gente fazer dissertações, eu me empolgava, era do clube de leitura. Então, eu acho que isso também advém dessa minha vontade de ler e tal, né? E, posteriormente, eu fui para São Paulo, eu fiz o doutorado na PUC, então eu fiz em comunicação e semiótica, né? Parece até que eu faço uma salada russa, mas não é isso. Então, eu pesquisei as políticas educacionais do Espírito Santo da Primeira República e eu fui trabalhar com a revista Vida Capixaba, na década de 20. Bem interessante, como que essa revista retratou a normalista da Escola Normal Pedro II, né, em Vitória. E como trabalhando a semiótica, trabalhando a imagem, esses símbolos, essas significações, eu acabei fazendo parte também desse livro, né, que é a Imprensa Capixaba, Aspectos Históricos da Imprensa Capixaba, né? Então, também é uma organização de capítulos, né? Eu escrevi um capítulo, escrevi mais alguma coisa, né? Nesse livro, que também assim, foi muito interessante o nosso trabalho na época, né? E ele tem uma riqueza histórico-jornalística, né? Você como professora de mestrado, o que você acha que o mestrando está lendo muito, precisa ler mais, ou é importante a leitura para ele? Regina, a leitura, ela é importante para todos nós. Agora, no curso de mestrado, eles têm que arranjar um tempo para ler, porque é essencial para poder eles escreverem, desenvolver, né, o trabalho de pesquisa, dissertação de mestrado. Eu sempre falo com os meus alunos, o seguinte: para vocês desenvolverem a escrita, vocês têm que ler, para vocês terem o quê? Um referencial teórico, uma argumentação, porque senão fica difícil, né? Parece que você na filosofia também? Então, interessante, a gente vai penetrando, né, em alguns vieses, né? Esse livro aqui, ele é organizado por Bruno César Nascimento e o Weber José de Oliveira, ex-colegas meus da universidade, amigos hoje, né? Então, eles têm uma coletânea bem bonita e importante de conteúdo também, mas eu digo bem bonita porque é uma coletânea com os pensadores do Espírito Santo. Ah, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. E esse livro, né, eu estou nesse livro verde, né, que é sempre muito esperançoso. E eu escrevi sobre a Judite Leão Castelo Ribeiro, né? Então, esse livro inicia, então, com o meu capítulo, né, que eu até agradeço o prestígio que eles me dão, né, que são os meus amigos. Legal. Né? E está bem bonito também, porque tem outros escritores. Realmente, né? A Judite é uma grande personalidade capixaba. Sim, né? muito. É minha patrona na academia. É da academia, eu sei. Regina. Escuta, você é muito versátil, né? Eu estou vendo aqui as suas obras. Como é que você consegue circular na semiótica e a literatura infanto-juvenil? Pois é, né? Interessante que eu acabei me voltando, né, um pouco para a literatura infanto-juvenil, né? Porque eu tenho 6 netos e um deles, né, muito curioso e gostava de ouvir as minhas histórias, né? Não que os outros também não gostassem, né? Mas aí ele queria que eu escrevesse alguma coisa. Aí ele sentava comigo lá em casa, no computador, escrevia alguma coisinha, lia para ele olhava para mim e falava assim: vovó, adorei. Que legal. Escuta, Sônia, a gente fica
podia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre os seus livros, né? Mas eu tenho que agradecer a você, porque o nosso tempo está assim. Mostra seus livros. Eu só vou mostrar, porque senão os demais vão ficar enciumados, né? O primeiro foi esse de Guigui, né? Que ele ilustrou o livro. Muito e foi meu primeiro livro, né, de literatura infanto-juvenil. O segundo foi de Lourenço de Lavigne, os dois irmãozinhos também. O livro está bem bonitinho, com fotografia deles e desenhos, né? E aí o desenho deles? Esse aqui, Lembranças e Andanças, né? Que são dos meus 3 mais velhos, né? Que já são adultos. E que o Guigui, ele fez a ilustração, né? Apesar de que ele queria ser personagem. E aí eu falei, não pode, você já teve o seu livro. Tá bom, Sônia, foi um prazer muito grande. Sempre é um prazer falar com você, tá bom? Felicidades e conto com você. Ah, sim, Regina, eu estou à sua disposição, tá? Você é uma grande amiga, você é uma grande personalidade na literatura capixaba. Eu estou aqui para te atender prontamente. Agradeço a todos. Obrigada, tá?